Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaínos, bem cedinho, nessa sexta-feira, dia 10 de janeiro de 2025. Está começando a sexta-feira que vai preceder o jogo de estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Tá todo mundo com saudade, mas é bom a gente fazer aqui um alerta. O Vasco que vai entrar em campo amanhã será um Vasco desfigurado. Será um Vasco sub-20. E eu aproveito esse Acorda Vascaínos para fazer um apelo ao torcedor do Vasco. É claro que a gente vê hoje o Vasco, por exemplo, jogando a Copinha e decidindo sua vaga para a próxima fase, com um time sub-17 que não tem atuado bem. Mas a gente tem um pouco da mania de entender que o futebol é algo que vai fluir. E não é assim. Definitivamente não é assim. O Vasco que disputa a Copinha tem muitas limitações, claro, limitações físicas fundamentalmente. A gente cobra uma organização, a gente cobra um posicionamento em campo, mas é bom a gente lembrar que um time sub-17, quando joga uma competição como essa, que é uma competição nacional como é a Copa São Paulo, claro que sente. Por mais organizados que sejam os jogadores, mas é um ambiente diferente, é um estado diferente, é uma experiência diferente, tudo isso pesa, são todos seres humanos. E o mesmo se transfere para o time que vai jogar amanhã contra o Nova Iguaçu. É o time sub-20 do Vasco. E é claro, a gente cobra, tem que jogar bem, tem que fazer um grande jogo, tem que arrebentar, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente cobra, a gente vai cobrar. O presidente do Vasco, Pedrinho, falou ontem na festa da federação: a gente vai jogar com um time sub-20, mas se a gente perder o jogo, paulada, pancada. Não há dúvida, porque assim é o futebol e principalmente o futebol no Brasil. Mas eu queria fazer um apelo e prometo me policiar, porque eu também sou muito passional com o Vasco, sou muito apaixonado com o Vasco, mas de qualquer maneira eu preciso entender que sábado, o jogo de amanhã, é um jogo de um time sub-20, recheado com alguns poucos profissionais, o melhor talvez o lateral esquerdo Vitor Luiz, que é reserva do time principal, jogando contra uma equipe vice-campeã carioca, que está até sem todos os jogadores campeões do ano passado, mas pelo menos o treinador é mantido, o treinador que foi o melhor do ano de 2024, pelo Nova Iguaçu, está mantido. Então tem uma estrutura, tem uma base. E mais do que isso, eu acho que a gente precisa fazer um exercício que prometo, também vou tentar fazer. Vocês podem até me cobrar. Poxa, mas você falou lá atrás. É difícil, tá? É um exercício muito difícil porque bate paixão. A gente tem que entender que em algum momento o Vasco vai precisar jogar com seus times alternativos para se preparar para uma temporada. O calendário está muito apertado, o calendário está muito exprimido por conta do Super Mundial, e os times tiveram uma dificuldade enorme, e o Vasco está jogando com o Sub-20, o Carioca, o Sub-17, a Copa São Paulo, porque teve que antecipar muito tudo isso por conta desse calendário, que tem um campeonato que começa no dia 11 de janeiro. Se você tem aí a volta normal das férias ou das festividades de final de ano, dia 1º, dia 2, sabe, de 2 a 9 é um absurdo, tendo um campeonato de 2 a 11 é um absurdo, são 9 dias, porque a gente tem que lembrar o seguinte: no dia 8 de janeiro, na última quarta-feira, completou-se um mês do final do Campeonato Brasileiro, então é humanamente impossível. Mas a gente fala isso hoje aqui, mas a gente vai ser o primeiro, como disse o presidente Pedrinho, a cobrar. A gente vai ser o primeiro a reclamar. E a gente precisa fazer um exercício para isso. É importante até para o nosso trabalho, é importante para você como torcedor, para não se angustiar e não se entristecer muito, porque todos os times vão jogar com seus alternativos. Flamengo, Fluminense, Botafogo. O campeonato estadual perdeu muito do charme. Eu vi muito o campeonato estadual, perdeu muito do charme por conta disso. Porque as competições maiores pagam mais, as competições maiores premiam mais, e é claro, os clubes privilegiam muito mais uma Copa do Brasil, que dá 70 milhões em prêmios, um campeonato sul-americano, uma Libertadores, do que fundamentalmente
a conquista do Campeonato Carioca, que é muito mais pelo prazer. Mas aí vem o grande X da questão do Vasco. Porque, por mais que seja uma preparação, por mais que competições outras sejam muito importantes, a gente fica num dilema. Porque a gente quer conquistar o Campeonato Carioca, mesmo tão desprestigiado, mesmo tão doido em termos de tabela. Tá aí o jogo de amanhã, o Nova Iguaçu é o mandante, o jogo é em São Januário, jogando em Brasília, jogando em Sergipe, jogando em Manaus, jogando em Brasília, enfim. As coisas não são cariocas, né? E eu não estou fazendo uma crítica aqui não, até porque eu acho que o povo de fora do Rio de Janeiro merece tanto quanto nós de ver o Vasco. Mas o que me preocupa muito é que o Campeonato Carioca, que perdeu esse charme, ele ainda é implacável na demissão de treinadores e na cobrança, ainda mais para um clube como o Vasco, que tem no Campeonato Carioca talvez a sua melhor e maior chance de ganhar o campeonato, de ganhar um título. O Vasco ganhou seu último título carioca em 2016. De lá para cá, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se não ganhar esse ano, são 9 anos sem ganhar título carioca. Já ficamos 12, sim, de 58 a 70, foi um jejum bastante grande. Mas é um jejum que incomoda. A gente vendo os nossos rivais passando de 30 títulos, Flamengo e Fluminense, e a gente com 24. A gente parado, a gente estagnado nisso. Mas também tem uma outra coisa, é a chance da gente ganhar um campeonato carioca? Será? Porque depois de muitos anos a gente tem um equilíbrio gigantesco com times que estão acima da gente nas disputas. O Fluminense, que fez um ano ruim em 24, mas é um campeão de Libertadores, que está investindo, tentando fazer um time mais competitivo. E Botafogo e Flamengo não precisa dizer, o Botafogo é campeão brasileiro da Libertadores. O Flamengo é campeão da Copa do Brasil. Será que o Campeonato Carioca é tão fácil assim? Então a gente fica nessa discussão. A gente abre mão do Campeonato Carioca para poder ter uma preparação boa para o ano de 2025, para poder ter um time mais bem preparado. Mas a gente frustra o torcedor fazendo um Campeonato Carioca ruim, em que se a gente perder também, a gente não vai para uma Copa do Brasil, em que se a gente perder também, a gente pode cair. Sim, tem descenso no campeonato estadual. Então todos esses detalhes pesam demais. Não, vamos nos empregar no Campeonato Carioca. Mas a gente tem chance de ganhar, a gente tem time para ganhar, a gente tem condição de ganhar dos times grandes do Rio de Janeiro, dos times fortes como nós, tradicionais como nós. É uma dúvida. É duro essa dúvida, mas é verdade. E além disso, esse ano, e você vai curtir isso no Sextou logo mais, no canal Atenção Vascaínos, lá no Parque Jacarepaguá, uma entrevista que eu fiz com o Andrezinho, que é um homem forte do futebol do Nova Iguaçu, e ele disse que vai ser o Campeonato Carioca mais equilibrado dos últimos anos, porque os times pequenos, o próprio Nova Iguaçu, vice-campeão carioca, você tem o Boa Vista, que é SAF, você tem Volta Redonda, campeão da Série C, vai ser o representante do Rio na Série B. Você tem o Maricá, que é um emergente, mas que investe. Você tem os tradicionais Bangu e Madureira, que sempre vem muito bem. Você tem equipes competitivas, você tem times que podem atrapalhar, times que podem ser complicados. Então a gente vê um campeonato que não é tão certo assim você jogar com o seu time principal e ser campeão. E é realmente uma dualidade engraçada, porque o Botafogo, por exemplo, há 2 anos não disputa nem as semifinais. E troca-se por 2 títulos esse ano que passou e por um quase título no ano de 2023. Em 2023 o Botafogo perdeu o Campeonato Brasileiro no final, mas não foi a semifinal do Campeonato Carioca. Então eu queria colocar para o torcedor o seguinte, a gente precisa fazer um exercício, porque esses meninos que vão estrear amanhã, o técnico Ramon Lima, vão cometer erros, vão cometer equívocos no jogo, vão fazer escolhas erradas, mas não massacremos eles, não digamos que eles não sabem jogar, que eles são fracos, que eles são horrorosos. É difícil, gente, é muito difícil. Vai ser muito duro para esses meninos. A única coisa que a gente pode cobrar deles é luta, é garra, é determinação, é impulso. Eu acho que o torcedor do Vasco é muito importante. O Ramon Lima vai falar com a gente também, logo mais no Sextou, é essa questão da garra, de pedir apoio, porque talvez com esse apoio, com essa torcida apaixonada junto, mesmo que não lote São Januário, a gente pode fazer um diferencial lá fora para o time dentro de campo. É bom lembrar que o Nova Iguaçu, no ano passado, com 2 Maracanãs lotados, com o Ramon Dias prometendo, atropelou o Vasco. O Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu ano passado,
perdeu duas. O jogo final da semifinal, o jogo em Uberlândia da fase classificatória e empatou o outro jogo, sendo que o Nova Iguaçu foi melhor do que o Vasco. Então a gente fica pensando o seguinte, e aí? Como é que a gente vai resolver isso? Como é que a gente vai botar isso para o torcedor? É dar a real dizer que é um time sub-20 e que a gente vai ter que, assim, entender as derrotas, mas ao mesmo tempo as derrotas podem ser prejudiciais em classificação, em moral, mas a gente vai jogar com o time principal, mas a gente também pode não ganhar, porque o Campeonato Carioca é muito forte. Então é uma discussão muito grande, mas eu aproveito esse espaço aqui para a gente ter um pouco dessa sensibilidade, porque eu coloquei esse tema há mais ou menos uma semana em discussão e muito torcedor disse, não, larga o Campeonato Carioca. Você vai aceitar largar o Vasco perdendo para todo mundo? Você vai dizer, não, a gente largou, não tem que se importar. É claro que a gente se revolta, porque o Campeonato Carioca tem dado privilégios a todos os outros adversários do Vasco, muito mais do que ao próprio Vasco, que é apenas a igualdade. O Flamengo foi campeão alguns anos atrás sem fazer um jogo fora do Maracanã. A gente sabe como é que é a influência desses clubes. Então, a gente fica, claro, chateado, a gente sabe que o Campeonato Carioca a gente desdenha, porque é um campeonato que tem dado muitos prejuízos para o Vasco, que tem dado prejuízo moral, inclusive, mas no final das contas a gente quer ganhar, a gente quer estar ali, a gente precisa vencer, é importante voltar a vencer, voltar a ser campeão. E essa situação é uma situação que me angustia muito, porque a gente está num limiar entre não saber se bota um time sub-20 para preparar melhor uma temporada, que a gente não sabe se vai ganhar alguma coisa, mas pelo menos para a gente ter uma tranquilidade, quando a gente se preparava melhor para ganhar títulos. Ou a gente bota um time principal, arrisca tudo, faz um all-in, como no pôquer, para a gente ganhar o Campeonato Carioca, mesmo com adversários mais fortes. É uma dúvida. Mas acho só que a gente precisa ter calma amanhã. É um jogo em que o Nova Iguaçu é franco favorito, é um time melhor, é um time mais bem montado, é um time com um treinador que é diferente, e a gente vai ter que tentar guerrear da melhor maneira. Boa sorte aos meninos, boa sorte ao Ramon Lima, e que vocês pelo menos honrem a camisa, mesmo que percam, mas percam com dignidade, com força. E se vocês mostrarem isso no início, no meio do jogo, disposição, e não estiverem perdendo, podem ter certeza que vocês poderão ganhar o jogo, porque lá de cima, alguém muito importante que zela por vocês, a torcida do Vasco, vai estar do lado de vocês. Tá bom? Eu tô logo mais no Sextou, mas daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, no canal Atenção Vascaínos, ao vivo. Eu tô no Sextou logo mais, também ao vivo. E ao meio-dia, aqui no Ave Mais, tem a live resenha, a resenha do meio-dia com o grande Sérgio Quinte.